Vamos iniciar essa matéria que é chamada de antropologia, que é conhecida como a doutrina do homem, né? Ou o estudo sobre o homem. Então nós vamos estudar nessas 6 aulas, nós vamos ter uma matéria mais curtinha também. 6 aulas, geralmente a gente tem 7, 8 aulas, né? Nós vamos ter 6 aulas e nós vamos falar então da natureza do homem, a constituição do homem, né? Quem é o homem em relação a Deus, em relação à natureza. E a gente vai estudar então a condição do homem também, nós vamos estudar, tá bom? Não fica à vontade para perguntar, qualquer momento da aula, então pode me interromper, tá bom? Pergunta fácil, não faça muito difícil não, tá bom? Então fique à vontade. Antropologia é o que nós vamos estudar. Nós vamos ler um texto desde lá do começo, que é Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Maravilha! Um aluno que faz tempo que não vinha, veio hoje. Gênesis, vamos começar do início. Chegaram no começo. Paz, boa noite, irmão. Paz, minha amada. Bora lá, vamos, Gênesis, abre Gênesis, livro do Gênesis, livro do início. No capítulo, e começou só com Adão, né, mano? Lembra disso ou não? Lembra? Só não. Iniciou com Adão, né? Mas eu não pedi nada também. O Adão, não, o Adão casal, né? Ah, tá. Lembra? Essa que é a questão. O Adão casal. E é isso que nós vamos iniciar, inclusive, falando a respeito do homem humanidade, tá? O homem humanidade. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e verso 27. Gênesis, capítulo 1, verso 26, verso 27. Nós vamos então iniciar a introduzir a matéria antropologia, estudo do homem. Então nós vamos já começar mesmo desde o iniciozinho, onde Deus ele declara o seu intento, né? A sua vontade, o seu desejo e o seu feito de criar dentre toda a criação, todo o cosmos, tudo que inclusive é infinitamente maior do que o homem, no sentido dimensional, né? Quando a gente pega a Terra, o globo terrestre, a dimensão, e pega o homenzinho, nossa, ele é menos do que uma formiguinha em toda essa dimensão, mas ele tem uma importância que toda a criação não tem. Percebe coisa interessante? Então nós vamos tentar fazer ou pelo menos tratar equilibradamente o que é o homem, ou quem é o homem, porque alguns acham que o ser humano, ele chega, o próprio ser humano pensa, né? Alguns seres humanos pensam, ou muitos pensam, primeiro que é melhor do que outros, né? Então já parte por aí o erro, o equívoco. Alguns seres humanos pensam que são melhores do que os outros, né? Porque a avaliação muitas vezes é social, é moral e é puramente humana mesmo. Mas na ótica divina, a humanidade é vista inclusive como a raça humana. Tá certo? Embora Deus trate na individualidade, na pessoalidade de cada um, mas em valor, eu estou falando em valor, né? Em dignidade. Então a raça humana, ela tem o mesmo valor para Deus, independente etnia, classe social e etc e tal. Outra questão, outra avaliação que se faz errada é por conta do que as pessoas julgam moralmente, umas melhores do que as outras. Então nessa questão de julgar moralmente, ou seja, se eu pego uma pessoa que ela é moralmente pior do que eu, segundo os parâmetros da sociedade, então eu vou achar que eu sou melhor do que essa pessoa, não é? E aí tem critérios, tem pessoas que acham que são melhores do que outro pela cor da pele, eu não é? Pela região onde nasceu. Não foi há pouco tempo atrás aí, nós nordestinos, quem é nordestino aí? Só nós 2, 3, só? Tu não é, mas teus pais devem ser. Eu não sou, mas o pai, a mãe, não, a avós. do esposo. Então, de alguma maneira, irmãos, nós temos essa... descendente. Então são os pais, né? Isso, então está no sangue. Né? Você vindo... Por isso que eu falo que eu sou. E após... Quem nasce em São Paulo aqui, irmãos, principalmente na periferia, né? Porque a periferia tem muito nordestino por conta da migração, né? Então quando veio, a gente traça uma história no Brasil, a gente traça uma história de migração, quando passou aquela transição muito grande de população rural, né, para
a era industrial, embora isso aí a gente está falando do século retrasado, não do século passado, mas assim, se deu mesmo nas décadas de 60, 70, onde o Brasil, ele conheceu, por exemplo, a Volkswagen. Volkswagen, quando chega no Brasil, acho que é a década de 60, mais ou menos aí, 60, 70, nossa, e vieram as montadoras, e McDonald's, e os supermercados, e shopping, tudo aquilo, né? Ou seja, a cultura norte-americana invadindo o Brasil e o mundo também. E o que acontece? Então, os nordestinos vieram, né, buscando emprego, melhora de vida e etc e tal, só que foram se alojando nas periferias, né, irmão? Porque não tinha dinheiro. Então, por isso que a gente percebe, as periferias têm um grande número de nordestinos, tá certo? E aí, então, o menino nasce aqui, como meu filho, por exemplo, que vai fazer 11 anos, ele nasceu aqui, e eu não nasci aqui, mas vim, e já estou aqui há 33 anos, né, 33 para 34 anos, mas o meu filho fala, oxe, gente. Eu lembro, Não foi nem proposital que eu vim com essa camisa aqui, não. Não foi. Mas ele fala, gente, e a gente percebe que São Paulo é uma mistura do Brasil todo, né? Então tem pessoas que acham que são melhores do que outras pela região de onde nasceu. Não teve então, acho que foi 2 anos atrás mais ou menos, não teve essa onda de chamada xenofobia? Ou seja, acho que foi um advogado, eu não me lembro muito bem quem foi aí na mídia, e disse que o nordestino era burro, alguma coisa desse. Vocês lembram, não? Uma coisa, 1 ano e meio, 2 anos atrás, não foi? Falando mal dos nordestinos e tal. Ou seja, isso é chamado de xenofobia, né? Você tem aversão, você tem preconceito com pessoas de outras etnias, tá bom? Seja de países ou da região do próprio país. Então tem pessoas que acham que são melhores do que outras porque nasceram em tal região, nasceram e moram em tal bairro, né? Tem lá um volume maior de dinheiro na conta, ou tem um diploma de faculdade, tal. Então eles acham que são melhores. Tem homem que acha que é melhor do que mulher porque é homem. Não tem esse também, irmão? Né? Chamado machismo. Então vocês percebem que tudo isso, toda essa diferença é fruto de pecado por não conhecer a sua própria natureza e sua origem, e não conhecer o outro, e também por não conhecer o próprio Evangelho. E eu estou falando de alguns cristãos, porque tem cristãos também que ainda têm esses comportamentos, esses pensamentos e esses sentimentos de acharem que são melhores do que os outros, inclusive espiritualmente falando, acham que são melhores do que os outros, né? Então a gente percebe tudo isso parte de um não conhecimento, de uma não compreensão e de uma não conversão ao Evangelho, tá certo? E aí a gente vai estudar aqui que não é assim. Deus, Ele criou, e aliás, nós não fomos criados por Deus. Eu acho que eu já falei isso para vocês, não foi? Foi a aula passada, eu acho. Não foi a aula passada, retrasada? Foi recente. Foi recente. E eu disse que nós não fomos criados por Deus. Deus só criou, Deus só formou o único casal. Foi das próprias mãos de Deus, né? E nós somos frutos então do resultado desse casal, da multiplicação desse casal, né? Quando Deus disse frutificar e multiplicar e encher a terra, nós somos então o resultado de tudo isso aí, dessa frutificação, dessa multiplicação e desse enchimento da terra, tá certo? Então nós somos fruto da criação de Deus, mas nós não somos criados por Deus. Agora nós temos sim a imagem e semelhança de Deus, também não como tinha o primeiro casal, e eles deixaram de ter também após o pecado, não é? Eles tinham a imagem e semelhança de Deus na sua plenitude, como Deus os criou e chamou eles de bom na sua criação, perfeito, né? Então até eles pecarem, eles eram perfeitos, plenos, íntegros. O que é uma pessoa íntegra? Correta. Não erra, né? Que não erra. Mais ou menos. Não é um correto, uma pessoa correta. Seria mais ou menos sincera? Mas tem gente que é sincera e erra na sinceridade. Tem gente que é sinceramente enganada, inclusive. Ela é sincera. Também é uma pessoa que ela não se deixa se levar com outras pessoas também, né?
Vocês lembram de alguma declaração de Deus a respeito de alguém assim? De Jó, fala aí de Jó. Oh, não. Exatamente isso que eu queria aqui abordar. Jó capítulo 1, verso 1. Vamos ler o texto. É porque, calma que eu vou voltar depois no Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, tá? Isso aqui é só uma introdução para que a gente tenha noção do que a gente vai tratar nessa matéria aí. Então, Jó capítulo 1 e verso 1, dependendo da versão que você tenha da Bíblia, é possível que esteja sincero ou íntegro, tá? Mas a palavra melhor é íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto. Sincero está na sua versão? Íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então tem três qualidades aí, né? Ele era íntegro, isso quer dizer sem falha ou falta no seu caráter. É uma pessoa inteira, sem falha ou falta no seu caráter. Isso é uma pessoa íntegra. E era Deus que estava declarando isso. Era Deus, irmão, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né, mano? Porque se é outra pessoa declarando, é uma coisa, mas é Deus que está reconhecendo isso, falando isso, declarando isso. Jó é inteiro, é íntegro, ele não tem falha e nem falta no seu caráter. Nós chamamos isso de perfeitamente moral. Então ele era moralmente perfeito, não tinha desvios no seu caráter. Não é que não tinha pecados, é diferente, irmãos. Dá para mais ou menos separar isso? Uma pessoa que ela não tem falta no seu caráter, desvio no seu caráter, mas ela não é perfeita, porque perfeição diz respeito de uma condição humana, e ninguém tem a condição de perfeição plena, tá certo? Agora, quando a Bíblia muitas vezes fala assim, como o próprio Paulo disse e agora, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, eu acho interessante, eu vou voltar para Jó e depois volto para a leitura inicial, que é Gênesis, tá? Só estou acumulando o texto aqui, mas a gente volta. Filipenses, capítulo de número 3, Paulo, ele traz duas palavras aqui, aliás, é a mesma palavra, mas os significados que ele emprega é diferente. Capítulo 3 de Filipenses, né? O verso 12 e o verso 15, o 12 e o 15. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12, ele vai trazer essa expressão perfeita, e depois no verso 15. Só que o emprego é diferente, tá bom? O significado, o sentido é diferente. No verso 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então Paulo diz que não era perfeito, né? Não tinha alcançado e não era perfeito. Mas no verso de número 15, ele diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então no verso 12 ele diz que não era perfeito, mas no verso 15 ele diz: nós somos perfeitos. Por que ele diz uma coisa no 12 e outra no 15? Porque no 12 ele estava se referindo de fato à perfeição, à plenitude, tá certo? Do seu corpo, né? Da sua alma, do seu espírito. Ele diz: nós não alcançamos a ressurreição, nós não alcançamos a glória e a eternidade, então nós não somos perfeitos. Mas quando ele diz nós que somos perfeitos no verso 15, ele está se referindo nós que somos maduros. Então a palavra aqui no verso 15 para perfeito diz respeito à maturidade, irmãos, tá certo? Um homem, Filipenses 3 e 15. Eu li o 12 e o 15. No 12 ele diz nós não somos perfeitos, mas é uma perfeição que ele estava se referindo que nós só alcançaremos na eternidade mesmo, no céu. Fala de plenitude, tá certo? Agora no 15 ele está se referindo à maturidade. Então a perfeição aqui como maturidade. Tudo bem, irmão? Em outras passagens a gente vai também ver na Bíblia essa expressão de perfeitos. Quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, agora eu não me recordo se é verso 48, vocês me ajudem aí, eu acho que é 48, Jesus diz assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que é o 48? Sim. Mateus 5 e 48, vejam aí se é 5 e 48.
É 48 mesmo. Pode ler então, meu velho, por favor. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso. Então, o que Jesus está dizendo aí? Para que a gente tenha a referência de perfeição em Deus. Lógico que nunca nós seremos uma perfeição num grau igual a Deus, né? Uma dimensão igual a Deus, jamais. Mas o que Jesus está colocando é que a gente tem uma referência de perfeição e tudo que é bom de Deus. É Deus que é a nossa referência maior. E em Cristo Jesus, inclusive, né? Por ser humano, então a gente tem aí esse exemplo mais prático. Porque Deus às vezes fica um negócio meio longe, né? Imitar Deus como? Como que a gente imita Deus? Mas aí Jesus já trouxe essa realidade se fazendo igual a nós. Inclusive no mesmo ambiente hostil de pecado, com gente ruim, né? Não sei se foi o Adriano que postou, mas eu já vi muitas outras vezes postado isso aí, que era assim, Judas tinha, acho que tinha o melhor pastor, foi tu, não foi, Adriano? Tinha o melhor pastor, acho que tinha as melhores condições, na verdade, né? Então não é porque você está numa igreja ruim, né? Ou melhor, não adianta você ter uma igreja, entre aspas, boa, mas depende de você, ser ou não ser. Ser ou não ser, eis um cristão. Eis um cristão. Então, né? Então a gente tem todas as condições favoráveis. O casal tinha, o Adão tinha todas as condições favoráveis, todas as condições, temperatura, vento, ambiente, tudo favorável. Estava no paraíso, não estava? Não tinha influência de pecado, não conhecia pecado. O mundo, a criação não tinha sido afetada pelo pecado. Olha, irmãos, que coisa tremenda. E ele mesmo fracassou. Agora Jesus vindo no mundo totalmente já corrompido, com um monte de gente perseguindo ele, um monte de gente querendo maltratá-lo, já em uma situação toda desfavorável, vence. Então a questão não é o local, a questão não é o ambiente, tá certo? Porque nós somos provados na adversidade mesmo. Então não é ambiente, não é igreja, não é local. Tem gente que acha que ela mudando de tal local, os problemas dela vão acabar. Não vai, o problema vai com ela, né? E muitas vezes o problema é ela. Estou falando ela mulher, tá? Estou falando ela pessoa, tá bom, irmão? Então, mas não se preocupe não, que eu não estou aqui colocando, né? Que ela, fala que isso, não só a mulher, foi ela a pessoa, tá? Então a gente percebe essa realidade. Mas vamos voltar para o texto que eu pedi para ler. Não, antes de Gênesis, Jó, no caso, tá? Porque Jó era um homem íntegro, não é? Inteiro, sem falha ou falta no caráter. Diz aí também que ele era reto. Essa palavra reto é muito interessante, o significado dela. Porque reto é o contrário de torto na Bíblia, de tortuosidade. Então uma pessoa que anda em retidão é uma coisa, não é? Uma pessoa que anda em caminhos tortos é o oposto. Havia um homenzinho, morava numa casa torta. E aí, vocês não lembram não? Isso aí? Não, como que é mais o quê? Andava nos caminhos tortos, era torta. E encontrou. E tudo? que era torto, Jesus Então ficou reto, irmão. Olha que coisa. A gente tem que falar na linguagem bem simplesinha, né? De criança, se for necessário para que a gente entenda. Então a retidão, fala-se, o homem reto, a qualidade de Jó, é que era um homem íntegro. A menor distância, tu sabe disso, tu está estudando, tem que saber disso e tem que mostrar para a gente que sabe. O estreito. A menor distância entre dois pontos é a... Vou te dar a primeira letra. Reta é o quê? Aí. O menor distância entre dois pontos, irmão, é a reta, não é isso? A palavra para pecado, uma das palavras que vai ser traduzida para pecado, ela tem o sentido de tortuosidade ou errar o alvo, tá certo? Esse isso é a martiologia. Quando a gente estuda a martiologia, a gente vai falar do termo hamartano, hamartia, que quer dizer tortuosidade, errar o alvo, né? Ou seja, errou Deus, foi tão torto que desviou de Deus, não atingiu o alvo, o objetivo, que é adorar a Deus, que é olhar para Deus.
Então esse é o sentido da palavra, um dos sentidos da palavra pecado é tortuosidade. Então Jó, ele era reto. Olha que coisa interessante. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que andar em retidão, não é? Os caminhos do Senhor são retos. Então essa é a questão. Mas o homem, então, aliás, um texto que me veio à mente agora, Eclesiastes 7:19, olha, vai reforçar isso que eu estou dizendo aqui. Eclesiastes 7:19. Achou? Pode ler, Yuri, por favor. 7:19. Isso. Eu tenho problemas. Eclesiastes, né? Mas rapaz, esse negócio é pequeno demais, essa letra aí. Pensei que já estava engatilhado ali. Mas pode ler, por favor, pode ler. É mesmo. 7:19. Isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7:19. 19? 19. Então é 29, irmãos. Vê se existe 29. Existe? Então é 29. Vede isto, tão Isso. somente. É esse aí, esse mesmo. Vede isto, tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas eles não buscaram muitas. Mas eles buscaram, né? Eles Buscaram muitas invenções. Então Deus fez o homem reto, fez o homem íntegro, né? Fez o homem sincero. E também outra palavra que vai traduzir essa palavra de Jó, sincero, porque também é uma qualidade mais ou menos parecida com a retidão. Porque uma pessoa sincera é uma pessoa sem cera. Esse é o significado do sincero, sem cera, ou seja, sem máscara, né? É a cera que se refere, a terminologia da palavra, a etimologia da palavra, é a máscara que era feita na antiguidade nos teatros, que era de cera. Não é o símbolo do teatro, irmão? Tem as duas máscarazinhas, né? Comédia e tragédia. Comédia e tragédia. Né? Então, sem máscara, uma pessoa sincera, uma pessoa que não representa, uma pessoa que ela mostra quem de fato ela é, né? Sincero é a palavra positiva, hipócrita é a palavra negativa, mas quer dizer as mesmas coisas. Que hipócrita é aquele que vive debaixo da máscara, né? Hipo, debaixo, critas ou crises, que aí é máscara. Então, hipócrita é uma pessoa que vive debaixo da máscara. Sincero é uma pessoa que vive sem máscara. Então, são mais ou menos para designar a mesma coisa, mas de ponto negativo e positivo. Então, quem é o homem? O homem, então, ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, ele era perfeito em todos os seus caminhos. Vocês lembram quem era perfeito em todos os seus caminhos? Eu usei de propósito aqui o termo, que vai ter outra criatura que a Bíblia diz isso dela. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que no seu coração se achou Satanás. Exato. Satanás vai dizer o texto lá, né? Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Olha, também era perfeito, porque Deus criou, e Deus cria todas as coisas perfeitas. Todas as coisas, irmãos. Tudo que é bom, toda boa dádiva, diz o Tiago capítulo 1, verso 17, se não me falha a memória, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é belo, tudo que é esteticamente belo, tudo que é moral, tudo que é bem, tudo que é bom, tudo que é prazeroso, tudo que é gostoso, tudo que é saboroso, tudo que é agradável, tudo isso é fruto, irmão, da ação de Deus nas nossas vidas. Agora o problema é que nós conseguimos estragar todas essas coisas boas de Deus. Até aquilo que é bom a gente consegue estragar pela nossa corrupção, né? Então a gente já percebe que nós hoje, os homens, os seres humanos, estão em um estado, olha só, estão em um estado de pecado, de perversidade. Então hoje o homem, quem é? É a imagem de Deus que está distorcida por conta do pecado. E o Evangelho vem para restaurar tudo isso, para que a gente chegue a ser, a gente cresça tanto, irmão, cresça, porque esse é o propósito do Evangelho em nós, é nos fazer crescer à medida, chegar até a estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. O que Pedro diz? Cresçamos, antes pois cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente crescer, né, e crescendo até ser formado pelo Espírito Santo a imagem de Cristo.
que nós estamos sendo agora restaurados pelo Evangelho a essa imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressa imagem da pessoa de Deus. É a expressão máxima que tem de Deus é Jesus. E a gente, como é cristão, né, seguidor de Cristo, então nós temos que ser formados a essa imagem e semelhança de Jesus, para voltar a ser aquele Adão, aquele casal, aquela criatura perfeita que Deus criou. Então, quem somos nós? Somos seguidores do segundo Adão. Não é o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15? Porque teve o primeiro Adão, que é da terra, terreno, alma morrente. E aí Paulo vai dizer, tem o segundo Adão, que é do céu, espírito vivificante, que é Jesus. Então nós somos essa humanidade, olha, irmão, que está sendo formada por Deus, restaurada por Deus, reconstruída por Deus. Nós somos, na verdade, aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5:17. Olha, irmão, que hoje está tendo Bíblia aqui, viu? 5:17. Aí eu vou até recorrer a uma versão de vocês que eu gostaria que tivesse essa expressão. 2 Coríntios 5:17. E os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem alguma diferente aí, não? É nova criação? Alguma está escrito é nova criação? Todas estão criatura? 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nenhuma está a criação? A minha está a criação. Tá, irmã. Nossa, então leia para a gente, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha que coisa linda. A maioria está criatura, mas a versão que eu acho melhor é essa, é nova criação de Deus. Então, os que estão em Cristo é nova criação de Deus. Deus está criando uma nova humanidade em Cristo, irmãos. Cristo agora é o novo, é o padrão, é o exemplo, é o paradigma, é o modelo perfeito. Adão deixou de ser e Jesus agora é o novo. Em Cristo foram criadas todas as coisas, não foram? Tudo que há nos céus, na terra, visível e invisível, sejam tronos, potestades, principados, aqui diz Colossenses 1:16, um negócio assim. Mas aí a Bíblia diz que agora em Cristo, os que estão em Cristo é nova criação, é uma nova humanidade. Nós somos, irmãos, nós que aceitamos Jesus, estamos sendo formados em Jesus, que fomos gerados em Jesus, que estamos em Jesus. Nós temos uma outra natureza, uma nova natureza. Nós fomos gerados novamente, fomos regenerados, nascemos de novo. É uma nova humanidade. Então, por definição, nós precisamos ser diferente dos outros humanos que ainda não conhecem essa nova criação. Diferente em quê? Em tudo. Porque o que a gente vê de pior que descaracteriza o ser humano? De pior, assim, que descaracteriza. Você olha, você fala, parece um animal, um bicho, isso é um demônio. Tem uns que dizem assim, né? Isso é um demônio, isso é um animal. Vocês nunca ouviram ou nunca falaram assim a respeito de um ser humano que você viu assim, fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, batendo, espancando uma criança, espancando uma mulher, matando o outro, fazendo uma maldade com um animal, né? Tem gente, inclusive, que fica mais chocada que uma pessoa maltrata um animal do que uma pessoa, né? Eu conheço alguns assim também. Tem uma coisa muito errada nisso, né? Estão colocando um animal em pé de igualdade. Eu não estou incentivando para quem. Eu não entrego ninguém, não. Ela fala, o bichinho do animal não tem como se defender. O homem tem, né? Não, mas tem gente, irmãos, que assim, perigoso eles tratarem melhor um animal do que um ser humano. Eu conheço, não é? E hoje a gente percebe que é um comércio forte do tal dos pets. E eu não estou incentivando a maltratar animal. Eu só estou dizendo que tem alguma coisa muito errada quando a gente dispensa mais cuidado, dinheiro, carinho, atenção a um animal do que a um ser humano. É só isso que eu estou colocando, tá bom? Quer ter filhos, quer ter cachorro, gato. Certo sentido dá menos trabalho. Mas não tem comparação. Não tem comparação, né, irmão? É absurdamente diferente, né? Não tem como. E alguns chamam o animal de meu filho e tal, eu sei disso. Um gatinho lá, toda noite na minha casa eu vou pegar ele. Como é, Barão? O gatinho tá toda noite invadindo minha casa. Hoje é bom que eu vou
Acertar ele hoje. O gato? Não faça isso não. Invade a minha casa e bagunça Você só pode matar uma ou duas vezes ele, porque ele tem mais umas 4, 5 vidas, mas não mate todas não. Mas o que acontece? Para a gente retornar aqui, que eu esqueci que eu estava falando, criação. Então o que vocês veem assim no ser humano que vocês percebem e acham que descaracteriza ele? Ele vai deixando de ser ser humano. Maldade, né? Maldade, tá? Mas assim, mais específico assim. Brutalidade. Brutalidade, a violência. Violência. Acho que você falou, uma perversidade contra um bebê, uma criança. A violência, Sim, né? é uma violência. Para se resumir em violência. Eu acho que Mais o quê? Mentira. Mentira, engano, enganar. Pessoa que engana o outro para aproveitar a pessoa e tal. O que mais, irmão? Ou não, vocês não sabem assim, vocês desconhecem o ser humano? Nossa, eu tenho uma lista enorme na minha cabeça aqui para falar. De tanta coisa ruim que o ser humano produz. Inclusive eu também podia falar algo, então não vou entregar meus pecados também. Diga aí, me ajudem na aula, para a gente enriquecer a aula. Mentira, violência, soberba, orgulho, né? Orgulho, gente com aquele nariz empinado, arrogância, gente arrogante. O que mais? Querer ser maior que o outro. É a soberba, né? Soberba. O que mais, né? Tem tanta coisa, né? Nessas horas a gente esquece. Mas olha só. Então pegue uma lista enorme. Mentira, inveja, violência, glutonaria. O que mais? Eu estou ajudando aqui para lembrar, inclusive, de textos bíblicos que Jesus disse: maledicência, prostituição, Língua fraudulenta. língua, gente que calunia, né? Difamadora, caluniadora, ou seja, que desgraça a vida dos outros, né? Sente prazer nisso. A vida dessas pessoas a gente chama de fofoqueiras. Isso aí. Fofoqueiras as pessoas, não as mulheres. Porque eu conheço um homem fofoqueiro, que é horrível da mesma forma, né? Segundo a mulher é pior. Mas é feio do mesmo jeito, né? É perverso do mesmo jeito, desgraça a vida do mesmo jeito. Então, todas essas coisas, irmãos, que a gente já sabe, muitas outras mais, nós que somos uma nova criação, não podemos ter essas práticas, esses pensamentos, esses desejos. Isso não pode existir no nosso meio. Isso não pode sair do nosso coração. A nossa língua tem que só bendizer a Deus. Tiago disse. Porque se uma língua bendiz a Deus, mas maldiz os homens, que são a imagem e semelhança de Deus, então tem uma coisa muito estranha nisso. Porque nenhuma fonte pode jorrar duas águas, amarga e doce. De uma mesma árvore não se pode produzir, ou ele diz de uma azeitona, não se pode produzir espinhos. E nem de um espinheiro se pode produzir uma azeitona. Isso na natureza é inaceitável. Isso é impossível na natureza, inclusive, não é? Inclusive vai falar da língua no capítulo 3 de Tiago, que é o que eu estou citando aqui. Nossa, a língua é um negócio fenomenal. É um membro tão pequenininho dentro do corpo, entre os outros membros, mas é inflamada pelo inferno, diz a Bíblia, né? É como uma pequena faísca que incendeia todo o bosque. Quem controla a língua? Diz o texto bíblico. Porque nos animais a gente coloca a rédea, cabresto, a gente consegue, mas a língua quem controla? Não é, irmão? Mas não é a língua, é o coração que está cheio, que Jesus disse que a língua fala. Então a língua só é um membro usado por um corpo que é regido por uma alma pecaminosa. Percebe? Então o negócio é muito mais profundo do que a língua, do que a fala. É o coração maldoso, é de onde procede as maledicências que Jesus disse. Então essas coisas não podem ser na nossa vida uma prática, irmãos. Por que eu digo assim uma prática? Porque não pode ser um hábito, porque é um caráter desenvolvido. Agora, às vezes, por acidente, a gente comete esses pecados, né? Quando a gente identifica que a gente comete esses pecados, nós vamos logo para os pés de Jesus, pedir para que o Espírito Santo, o salmista, por exemplo, ele diz: Senhor, põe uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É uma oração interessante que eu deixei de fazer, eu fazia bastante. Quando eu aceitei Jesus, logo aprendi esse versículo. Todo versículo que eu aprendi, eu orava o versículo, orava a Bíblia. É um negócio interessante, né? A gente parece que não usa mais a Bíblia para orar, né? O Pai Nosso é uma coisa que parece que os cristãos não usam. E é oração ensinada por Jesus. Não é reza, é oração, irmão.
Não é porque você repete que se torna reza. A reza, ela depende da intenção do coração, não da repetição da boca. Entende? Então o que acontece? A gente percebe que a evidência da carnalidade, da falta de conversão e dessa humanidade caída se dá através dessas práticas. A igreja de Corinto, nossa, havia gente fofoqueira até umas horas, gente que falava mal dos outros até umas horas, gente que invejosa na igreja de Corinto. Era sua igreja carnal. Então é possível se juntar um monte de gente falando no nome de Jesus, sendo usado através dos dons carismáticos, tomando ceia, inclusive, não é? Pregando a Bíblia, mas vivendo de uma maneira caída, uma antiga criatura, uma velha criatura. Olha só, irmão. Então a gente pergunta aqui, a gente precisa conhecer o ser humano. Conhecendo o ser humano, a gente sabe que a gente precisa desesperadamente matar esse ser humano. Aliás, matar o velho homem, né? Esse ser humano não. A gente vai se aproveitar dessa fala aqui e já querer matar uns aí. Matar o velho homem, a velha natureza. Então, o que tem no homem, irmão, dentro do homem? Vocês acham que tem alguma bondade? Não existe bondade nenhuma. Tudo que é bom, lembra que eu disse alguns minutos atrás? Tudo que é bom vem de quem? De Deus. Então, no ser humano não existe bondade. Chegaram para Jesus, disse assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: me chamas bom? Eu estava pensando nesse versículo hoje que você falou. Sim. Bom é quem conclui, né, uma obra. Eu estava pensando nisso hoje. Mas por que Jesus disse que ele não era bom? Por causa disso, que Deus já havia feito, não sei explicar, né? Eu quero saber. Eu vou fazer outra pergunta, irmã Vera, para a senhora então. Jesus era bom? Ele disse que não. Deus era, né? Ele Era não. bom pastor. Ele não era bom. Ele era bom, mas como diz lá em começo, ele não se quis ser Porque igual a ele ainda Deus, não, né? E ele não havia terminado a obra que ele havia começado. Então ele não era bom. Ele era bom. E agora? Era ou não era? Era ou não Se era? decida, mulher. Sim, irmão, Jesus, ele era bom, perfeito, em todos os sentidos. Agora, por que ele dá essa resposta a este homem? Porque este homem estava se aproximando de Jesus, só reconhecendo que Jesus era mais um mestre, um líder religioso, um rabi. Aí Jesus vai corrigir a ótica daquele homem, dizendo: por que me chamas bom? O homem não é bom. Agora ele, Jesus, sim, claro que era, irmãos, é bom, é perfeito, é Deus, não tinha pecado nenhum. A Bíblia vai dizer em Atos que Deus ungiu Jesus de Nazaré, que só andou fazendo bondade, curando todo mundo, abençoando todo mundo. Então ele era bom. Agora essa resposta de Jesus é para corrigir a ótica desse ser humano que veio até ele, achando que o outro ser humano podia ser bom. Agora, se ele reconhecesse: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és bom, aí Jesus não iria jamais falar: por que me chamas bom? Né? Mas não era a intenção que ele se aproximou de Jesus. Entende? Então assim, o ser humano não é bom, não existe bondade no ser humano por natureza. Tudo que tem em nós, sejam os regenerados ou não, de bom, porque ainda há bondade no não regenerado, porque Deus preservou alguma medida de bondade, de ética, de moral. Por que as pessoas fazem o certo, mesmo não conhecendo Jesus? Por que as pessoas amam, não conhecendo Jesus? Por que as pessoas cuidam dos seus filhos, mesmo não conhecendo Jesus? Por que os casais se respeitam, mesmo não conhecendo Jesus? Por que as pessoas ajudam as outras pessoas, mesmo não conhecendo Jesus? Por quê? Porque há, irmão, ainda uma medida que Deus preserva nos seres humanos. Porque se Deus arrancasse do ser humano toda e qualquer bondade, aquilo que é ético, é moral, irmãos, ia ser dessa sociedade, desse mundo. Vocês lembram que Jesus disse lá em Mateus que na eternidade, né, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, o verme não morre, um negócio assim, não tem essas expressões? Não tem? Vocês já não ouviram falar, não é possível, né? Então, o verme e o bicho, ele vai tratar, olha só, a criatura de Deus, que agora é destituída de qualquer resquício de imagem e semelhança de Deus. Qual é a sua aparência? Um bicho.
Um verme. Porque Deus lançará alguém com alguma coisa da sua imagem e semelhança no lago de fogo? Não. Agora, a maior punição de Deus é arrancar dessa criatura toda a imagem e semelhança dele. Esse é o maior castigo, irmão. Porque ele se parecerá, não é só na estética que eu estou falando. Eu estou falando na existência, como um bicho e como um verme. Ó, já pensou? É forte o Brasil. Como diz os pregadores aí. Vocês percebem, irmão? Então o ser humano, se ele tem alguma bondade, se ele faz alguma coisa boa, é mérito de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Então a gente fica ovacionando um ou outro, a gente fica elogiando um ou outro. Aí não é que tem erro no elogio em si, mas a gente acha que o ser humano ele é bom. Já falaram para mim, não, você é uma pessoa boa. Eu nem falei nada, né? Mas pensei comigo, ela não sabe quem eu sou. Não conhece a minha natureza e nem a dela. Não é porque a gente faz uma coisa por outra que a gente é bom. Nós não somos bons. Tá certo? Deus está nos preservando em um grau de bondade, porque a graça dele, inclusive nós que somos servos dele, discípulos de Jesus, aí sim nós estamos sendo criados novamente, tá certo? Restaurados novamente. E aí o cristão precisa evidenciar isso pela sua vida, não é só pela sua fala, e não é só pelo seu comportamento, é sim pelo seu entendimento e sentimento, irmãos. Olha só, porque a questão se origina no sentimento, não é? Por que uma pessoa vai lá e mata a outra? Porque no coração ela foi gerando um ódio tal que não, mas ela nutriu tanto ódio que ela desembocou no assassinato, não é? Foi o que Jesus disse. Porque o Antigo Testamento e nós só conseguimos ver a aparência das pessoas, irmãos. Só. Já não aconteceu assim que você falou, nossa, fulano matou ciclano, mas nossa, fulano parecia tão calmo, tão bom, tão sossegado, ninguém esperava que fulano fizesse isso. Não é assim, irmão? Não é? Antes de ir pra cá, estava passando no jornal o irmão que matou a irmã esfaqueada. Aí falavam isso dele, nossa, mas ele era meio calmo, tão calmo, ele né? falava pouco, ninguém imaginava. Tão tranquilo. Oi? Oh. Tua mãe pediu o controle dele, viu? Então, que terrorismo, né? Então, olha só, irmãos. Aí fala assim, nossa, tão calmo, aparência tão, né, de anjo. Já falaram para mim antes de eu aceitar Jesus. Eu me lembro em uma ocasião, não vou citar exatamente a ocasião nem o local, mas assim, nossa, se nem parece que você faz essas coisas. Também não vou dizer as coisas. Não é porque estavam olhando para a minha aparência, uma carinha de menininho, né? Não estava enrugado assim, não tinha barba, nada, era mais novinho também, isso aí faz uns 20 e tantos anos, mas olhou assim porque a aparência engana demais, irmãos, não é? A aparência engana demais, a gente vive pela aparência, a gente só sabe julgar pela aparência, a gente só sabe julgar inclusive pelos atos, então nós somos muito falhos no julgamento, é por isso que a gente não deve julgar ninguém, inclusive pelas aparências, e nem sempre pelos atos a gente também consegue avaliar isso. Agora tem um negócio interessante que Jesus disse, que o Antigo Testamento, a religião e os seres humanos fazem o quê? Matou, condena, não é? Adulterou, condena. Jesus foi na raiz das coisas. Uma pessoa que no seu coração sente ódio por outra pessoa, já é um assassino, já é passível e réu do fogo do inferno. Olha, irmão, é por isso que lá em 1 João, o apóstolo João vai dizer o seguinte: quem aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem parte no reino de Deus. E o que tem gente, irmão, dentro de igrejas, que não pode olhar para a cara do outro, que não suporta viver no mesmo ambiente do que o outro, não é? Que senta numa ponta se o fulano está na outra. É um negócio assim, diabólico, satânico. E tem crentes assim, infelizmente eu conheço. Poucos, mas eu conheço. Esses eu acho que eu conheço poucos. Não é? Vocês percebem? Então, a avaliação de Deus, que é o raio-x na humanidade, não é na aparência nem na religiosidade. Aí Jesus ainda continua dizendo, olha,
Não diz lá os antigos que quem comete adultério, esse também é apedrejado, morre e etc e tal? Eu, porém, vos digo, aquele que só no coração deseja a mulher que não é sua, ou melhor, que é de outro, né? Pode ser uma mulher que não é minha, mas se eu não sou casado, também não é de outro, tá tudo certo. Entenderam aí, né? Ou seja, 2 solteiros, não, tá tudo certo, não tem pecado, isso é uma santa cobiça. E nos dias que a gente está vivendo, isso é uma cobiça até que a gente falou, graças a Deus, um homem está desejando a mulher. Entendeu? Porque, né? A gente às vezes fica orando para que o menino cobiça a menina. Vocês estão entendendo, né? Não é verdade? Nathalie, o negócio não faz. Começa a namorar, me dá um glória. Tem, é lógico. Oxi. A gente vai aconselhar alguns jovens aí, fala, rapaz, cuidado aí. Fica namorando com essa menina, abraçando desse jeito, ela chega muito perto e tal, não é assim, né? Evita algumas coisas, vocês são 2 jovens saudáveis, louvado seja Deus, a natureza vai, os hormônios, o desejo, tudo isso é de Deus, é natural. Não, que isso, pastorzão, que isso, André, tá tudo normal, não sinto nada não, aí eu fico perturbado. Como que o menino encosta na menina, não sente nada, aí que eu fico preocupado, porque é isso, menino, então vem aqui que eu vou orar para você sentir. Você tem que sentir sim, rapaz, isso é natural, né? Só tem que se afastar um pouco, sempre, mas se afasta, evita, porque é igual faísca e querosene. Olha só que coisa interessante. Então eu estou tentando aqui trazer a questão do sentimento, irmãos. Porque nós pecamos, nós falamos na teologia, que se peca por palavras, não é? Por que mais aí? Vocês lembram? Como se pode pecar? Por palavras, pensamento e por obras, não é? Então a gente não fala isso comumente, né? Se peca por palavra, falando o que não deve, ou deixando de falar o que deve, inclusive, viu? Negligência também é pecado, omissão também é pecado, deixar de fazer o bem é pecado, deixar de corrigir é pecado, deixar de falar as coisas certas na hora certa também é pecado. Então se peca por fazer o errado, se peca por deixar de fazer o que é certo. É o que vai dizer Tiago, por exemplo, acho que é 1:27, se não me falha a memória. Ele diz que quem é omisso, né? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. É isso que vai dizer o texto. Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então nós pecamos por fazer o errado. Deixa eu ver. Não é não, né? Então deixa eu achar aqui que eu não me lembro não. Mas eu acho que é 2 então. 2 e... Não, é 4:17, irmãos. 4:17. Tiago 4:17. Eu sabia que tinha um negócio de 7 no meio. 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, e não faz, comete pecado. Então nós pecamos por deixar de fazer o que é certo e fazendo o que é errado. Então por obras, não é isso? Fazendo errado. Por fala, por palavras e por o que mais falar? Pensamento. Então tem coisa que eu penso, não falei, mas ali já tem o embrião do pecado. E o próprio Tiago, inclusive, vai dizer isso, irmão. A gente estuda isso aí mais em amatiologia, mas eu acho interessante, a gente está falando do homem, né? E é impossível a gente ligar uma matéria a outra. Capítulo 1 de Tiago, olha que coisa interessante. Capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Essa palavra é estranha. Seduzido, né? É uma isca, tá? Isso aí está já em alguma versão melhor. Mas é atraído e seduzido, né? Pela sua própria concupiscência, ou seu próprio desejo ilícito. Agora eu estou no 15 já. E o 14 e agora o 15, hein? Pela sua própria concupiscência, ou seja, desejo ilícito. Depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo ilícito concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vocês percebem que tem passos, irmãos, até chegar a pecar mesmo? Né? Existe uma tentação, existe um desejo, esse desejo é alimentado. Esse desejo alimentado, eu não faço nada para deixá-lo. Aí vou e faço o quê? Então vou gerando, né? Consumo ele, então ele consumado, ele se torna pecado efetivo.
Mas e o Evangelho vai lá na raiz, porque o Antigo Testamento, a religião, só na superficialidade. O leite derramou, vai querer tratar, e não adianta, já era, não tem como. Então é por isso que tem gente que vive com regra, quem aguenta? Quanto mais proibição, quanto mais regrinha de não pode, aí o negócio fica pior, hein? Não é? Fica ou não fica? Aquelas igrejas que o negócio é assim, uma santidade aparente terrível. Nossa, irmão, uma opressão que se vive. Pergunta os crentes que vivem lá. Uma opressão, a não ser que vocês também já experimentaram isso. Eu já experimentei. Eu congreguei numa igreja que você não podia nem espirrar no culto. No culto, porque é tudo aparente. É tudo ali, não é, mano? Tudo na aparência, é tudo nos olhos dos outros. Mas lá no culto, onde só o Espírito Santo conhece, lá o povo pecava até umas horas. Sabe por quê, irmão? Porque não se mudava a natureza. Só colocava placa, não pode, não pode, não pode. Tudo que é proibido causa mais tentação. Quando nós não éramos casados, eu digo aos casados, quando estava namorando o noivo, era uma tentação terrível para ter relação sexual, sim ou não, irmão? É ou não é? Agora casou, a tentação é nem querer mais. Esse que é o pecado, eu acho. Esquenta não. O que eu falo agora não entende, mas entenderás depois. Você pensa. Esses jovens entendem muito. Não, mas assim, efetivamente, na prática, eu estou falando em todas as dimensões, não, irmã. Principalmente essa última parte, assim, que a tentação de muitos é não fazer mesmo, né? Não querer fazer e tal. Olha só, irmãos. Então a proibição causava o quê? Tentação, não é? E quando a lei dizia assim, não faça, não faça, não faça, quanto mais proibição e mais lei, aí que o povo desmantelava mesmo, pecava à torta e à direita, porque a natureza não era transformada. O Evangelho não tratava, o Evangelho não estava tratando, ou não tinha o Evangelho tratando isso, era só um negócio superficial. É por isso que a lei não salvava ninguém, não transformava ninguém, a lei de Deus. Agora Jesus vem tratando a raiz das coisas. Lá, ó, o ódio no coração, cuidado. O desejo ilícito no coração, cuidado. A cobiça no coração, cuidado. Porque é aí que começa, aí que vai, é aí que a semente brota. O que tem que fazer quando a semente brotar, irmão? Cortar pela raiz. Aí por isso que a Bíblia diz: mata, enterra, sepulta, crucifica. Não tem conversa com o pecado, irmão. Nós não dialogamos com a nossa velha natureza. Não se negocia com o pecado. É muito perigoso. Tá certo? Ele cobra inclusive juros muito altos. Né? Não tem negócio com o pecado. É o pior agiota que existe. Está dentro de nós. São os nossos desejos. A gente tudo isso subjuga ao Evangelho. A gente tudo isso rende tudo ao domínio do Espírito Santo. Tá certo, irmão? Quem vai dizer isso é Paulo em Gálatas, capítulo de número 5, acho que é verso 16 e 17. 16 e 17, é isso mesmo. Ora, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se andais em Espírito, vocês não vão cumprir os desejos ilícitos da carne. Então a gente subjuga tudo ao Espírito Santo. Essa nossa velha natureza, esses desejos. A gente não subestima o pecado em nós. Eu conheço pessoas que já falaram: nisso eu nunca caio. Esse pecado, irmãos, que coisa perigosa. Quando a pessoa acha que já venceu pecados ou que é maior do que aquele pecado, não é? Nós poderíamos até dizer: o Jesus já venceu isso por mim, e eu vou me subjugar, eu vou me submeter ao domínio de Jesus e do Espírito Santo. Aí é outra história, não é? Que a gente está confiando que o Espírito Santo nos dá condições para que a gente vença aquele pecado. Mas a gente achar que já está acima de qualquer condição de tentação ou pecado, isso é um perigo. Já começa aí o declínio e a queda, irmão. Só de achar que aquele pecado já não cai. Já começou aí, porque você já se desguarneceu, já baixou a guarda, não é? Então, pessoas que pensam assim já começou. Então é só questão de tempo para o negócio chegar mesmo à tona, né? Então o que acontece? A gente percebe que o ser humano tem essa condição decaída, e depois do intervalo então a gente vai falar. Não tem, Adriano? A merendeira? Eu não sei. Nem eu, se tu não sabe, muito menos eu. Então, não sei como que está essa situação. Então bom, vamos fazer o seguinte, irmão. Eu entrego o pão o dia inteiro, não quero pensar nesse. Calma aí. Tá vendo?